Deus abençoe os irmãos, que a graça, a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um. Nós damos graças a Deus por esse privilégio de estarmos aqui com vida, estarmos aqui para virmos nesse lugar especial, para virmos adorar o Senhor Jesus Cristo, e sabendo que o seu Espírito, Ele está aqui para nos abençoar, sabendo que nós não temos nenhuma condição própria, mas a nossa condição é Ele, somente nele nós esperamos. Aqui tem pedido de oração, e o pastor Sebastião nos pedira para que pudéssemos estar aqui e que pudéssemos então pudéssemos dirigir esta parte. E ele veio de Goiânia, foi em Goiânia, voltou, e penso que talvez seja no ônibus ele pegou novamente Covid, e por isso que ele não pôde estar aqui. Então ele e a família também dele, pegou novamente. Diz que graças a Deus está mais fraca, mas Deus é o grande curador. Nós vamos pôr isso aqui, cada um dos irmãos, eu sei que nós estaremos orando, cada um estará orando também juntamente para que Deus restabeleça nosso amado pastor, o pastor do amor, que o Senhor tem nos agraciado neste lugar, que tem sido uma bênção para cada um de nós. Então nós vamos orar a Deus. Então vamos pedir aqui, temos um pedido de oração também da irmã Ada e família, Divino e família, Eva e família, irmã Luzia e família, irmão Lucimar e família, Arlete e José Vilela, Arlete e família. Vamos orar a Deus, vamos erguer as mãos aos céus. Pai de toda bondade, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor de nossas vidas, nós estamos aqui, Senhor, agora apresentando esses pedidos de oração a Ti, porque o Senhor é o grande curador, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, é aquele que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que demonstrou o Teu poder e que mudou a história do mundo.
Nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia, a tua graça é que nos mantém com vida. E nós oramos em especial, Senhor, pelo pastor Sebastião, esses irmãos que aqui pediram, que o Senhor possa atender a cada necessidade. Se é cura, Senhor, se pediu porque tem fé de cura. Senhor, se pediu por algum problema porque tem fé, que esse problema será resolvido. Nós não sabemos qual é o problema, mas sabemos que o Senhor é Deus da solução e o Senhor então entra em cena em favor de cada um deles. Senhor, se com cada um e conosco agora também, Senhor, sabendo que nós não temos nenhuma condição própria, mas o Senhor é a nossa condição, o Senhor é aquele que coloca as palavras em nossa boca, para falarmos da tua misericórdia, da tua grandeza. E como diz o salmista, Senhor, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite, ainda que, Senhor, nós não temos condição, mas o Senhor diz, abra a boca e eu te encherei. Então, Senhor, se conosco, nos ajude, nos abençoe, nos dirija e que cada irmão possa sair daqui abençoadíssimo. Que a tua graça seja sobre cada um de nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos, enquanto de pé, abrirmos nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, onde fala da vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. A vinda de Cristo será precedida quer dizer, antes, precedida das manifestações do anticristo. Então, o anticristo está manifestando, e antes da vinda, ele está já manifestando, está já fazendo parte do ministério dele antes, Então nós vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 9, os irmãos acompanhem conosco. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vamos ler até aqui. Senhor, abençoe então a tua palavra, Senhor, a tudo que for feito neste lugar. Que a tua graça, Senhor, seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Então nós estamos numa posição hoje muito privilegiada, uma posição em que Deus tem trazido a sua noiva num lugar alto. Eu me lembro que assim que eu comecei a vir na mensagem, eu congregava no Poste de Caldas, no Kennedy, e tinha lá um irmão. O irmão era bem pequeno, era pequenininho. Ele deveria ter os seus 1,50 m e pouco de altura. E este irmão, a hora que ele conversávamos, víamos, né, aquela revelação que Deus tinha dado a ele, e Deus tinha dado a gente também. E ele dizia assim: irmão, nós estamos num lugar muito alto. Se nós cairmos de lá, nós nos desespedaçamos. Exatamente, ele era pequenininho. E eu via que esta mensagem, quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Eu tinha uma sede dessa palavra, porque aquilo era extraordinário. Eu nunca tinha visto isso lá nas denominações, algo tão grande, tão maravilhoso como essa mensagem expressada, que vem revelando a Escritura para cada um de nós. Aquilo alegrava a minha alma pulava de alegria. Então nós todos somos assim, todos os filhos de Deus têm a convicção, a certeza que esta é a mensagem da hora, é a mensagem que Deus colocou, porque uma águia voa muito alto, a águia vai lá em cima. Então é Deus que está fazendo essa obra e dando o alimento certo para nós nesse devido tempo. Nós estamos agradecidos a Deus por um profeta. Antes do dilúvio teve o Noé, pregoeiro da justiça, pregou por 120 anos, anunciou, falou aquele mundo antediluviano, mas só entraram 8 na arca, entraram muito poucos. Mas agora Jesus também falou assim, que essa época agora seria semelhante à época do dilúvio de Sodoma e Gomorra. Então que eram poucos. Contudo, juntando os pouquinhos de cada era, vai dar um bom número dos filhos de Deus para habitar a Nova Jerusalém, de 2.400 quilômetros de extensão. Então vai estar um bom grupo ali, e Deus está fazendo então esta obra para nós estarmos com Ele lá na eternidade. Esses dias nós estivemos estudando aqui sobre o tempo que nós estamos, e nós queremos darmos continuidade um pouquinho mais, se Deus nos ajudar e quiser que possamos ser abençoados, cada um de nós, uma vez mais. Então, nesse tempo, nós precisamos de conhecer o tempo em que estamos. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo. E Deus fez isso. Noé pregou que viria o dilúvio. O irmão Brana fala do arrebatamento, fala dos juízos, fala dos tempos, o que acontecerá em cada tempo. Então nada melhor do que nós estarmos aprendendo com o profeta. Na mensagem, a tempestade se aproxima, no parágrafo 69, ele diz: antes da grande tribulação iniciar, antes das bombas caírem, a noiva estará no palácio. Mombrana diz mais: se lá em Hiroshima e Nagasaki, onde caiu aquela bomba atômica e destruiu 300 mil pessoas em 10 segundos, se tivesse um eleito, não seria destruído. Lá em Sodoma e Gomorra, tinha um Ló, ainda que da salvação comum. Primeiro Deus tirou Ló e as suas 2 filhas, para depois enviar juízo. Deus está fazendo da mesma forma. O que fez no passado,
está fazendo novamente. Então, nesse tempo em que estamos. No segundo selo, no parágrafo 278, o segundo selo, no parágrafo 278, vamos abrir aqui o segundo selo, no parágrafo 278. Vamos ver aqui direitinho. Segundo selo, parágrafo 278. Vamos lê-lo. Fala assim que isto finalmente terminará, eu predisse. Uma mulher controlará. Recordem que isto há 30 anos passados que o disse. Então vamos ver aqui, 278. Vamos ver. Disse, e as 7 coisas que eu predisse, 5 delas, uma mulher controlará. Recordem que isto há 30 anos passados que eu disse, e as 7 coisas que eu predisse, 5 delas têm acontecido, e eles têm um homem exatamente para trazê-lo para dentro. Vocês o elegeram através de suas políticas. Sim, correto. Então, os Estados Unidos da América, Deus usou essa nação para ser a favor de Israel. Para Isaías 55, versículo 5, fala que Deus ia escolher uma nação a favor de Israel. E Deus abençoou os Estados Unidos da América. Deus abençoou de tal maneira que Deus enviou o profeta de lá, para toda a noiva mundial. Deus, através dos Estados Unidos da América, foi evangelizado. 95% do evangelismo pelos Gideões internacionais, distribuindo novos testamentos para o mundo, foram pagos pelos Estados Unidos da América. Então foi uma nação que Deus usou de uma maneira muito especial. Contudo, no tempo do fim, Deus falou que agora que a política dos Estados Unidos ia eleger uma mulher, e isto ia acontecer nesse tempo, e que ia culminar isso aí na besta do anticristo. Então nós vemos que esse tempo agora está se cumprindo nos nossos dias, quando foi eleita agora uma mulher lá, e o profeta diz, presidente ou vice-presidente, não sei, mas esta mulher está lá já no comando. Então, antes da besta governar, então isso já estaria acontecendo nos nossos dias. Então nós vemos que a mulher controlará, que isto há 30 anos passado que o disse. Então naquelas 7 visões, como o Brana teve, ele falou desta mulher, e ele falou, não sei se uma seria uma mulher ou uma igreja, mas depois ele falou até a cor do vestido daquela mulher. Então nós vemos que a profecia se cumpriu. Nos nossos dias ela tem se cumprido. E das 7 coisas que ia trazer, vocês elegeram ela através das suas políticas. Sim, correto.
Daniel 9, versículo 27, a besta nos 3,5 anos, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,4, ele diz: o qual se opõe, se levanta tudo quanto que se chama Deus ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não foi isso que aconteceu lá no passado? Lá no céu, quando houve aquela guerra? Não foi isso que o Lúcifer queria ser igual a Deus? E agora também se repete agora nessa fase aqui na terra, querendo ser como Deus. Tem um trono ali na cidade sobre 7 colinas, aquele trono, Roma, então sendo a capital e dando uma ordem ao mundo, e o mundo obedecendo. Então esse anticristo, contra a palavra, vai chegar ao ponto de ser como querendo parecer Deus, sentado no trono, dando ordens. Olha, haja um feriado de São Pedro, o mundo inteiro, quase grande parte do mundo, onde que é o mundo cristão, para tudo. E ele dá a ordem, e isso vem se cumprindo nos nossos dias, né? Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. O Senhor, Zacarias mostra que o Senhor virá com todos os seus santos. Zacarias 14, 5 diz assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então vem para o governo, vem para levar, para dominar. Esse é o domínio, esse governo do anticristo. Nós sabemos que ele tem um fim. Ele vai governar o mundo. Nós sabemos que governa por 1290 dias, diz o profeta Daniel. Nós já fizemos esse estudo aqui, já foi citado 1290 dias. Só que no 1260 dias, ele mata os 2 profetas. A besta, ela que levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus, então ela vai levantar e vai destruir os 2 profetas, e aquilo provocará a ira de Deus. Então aí entra aquele período que nós chamamos o período do Armagedon. Agora nós sabemos que para conhecermos o tempo, Deus já deixou as diretrizes para nós nas 70 semanas de Daniel, né? Nós já fizemos esse estudo aqui na vez passada, das quais 7 semanas para a reconstrução do templo, 62 chegaria o Messias, meia semana o ministério de Jesus, que já seria a 70ª semana, e cada semana são 7 anos, e faltava mais meia semana que vai cumprir agora no tempo do fim, que vai completar 70 semanas que Daniel profetizou em Daniel 9, lá no versículo 27 em diante. Então ele já profetizou sobre isso. E nós sabemos também que lá em Apocalipse 11 existe um tempo dos gentios a ser cumprido. Deus determinou tempos para os gentios, os quais pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, após o arrebatamento, a noiva está sendo preparada, vai ser tirada. Aí entra um período dos 3 anos e meio da grande tribulação, que nós vimos. Então, esse período, primeiro, vamos voltar um pouquinho. Primeiro de Cristo até agora, 7 eras da igreja.
Depois, o arrebatamento da noiva, antes que caia uma bomba, antes que as terras sequem, antes das pragas caírem, você, irmão ou irmã, está sendo recolhido aos portais eternos para estar nas bodas, nas delícias do céu. Enquanto o mundo vai estar num período terrível aqui. E aqui, então, ele tem os 3 anos e meio ou 1260 dias, porque Deus vai voltar a trabalhar com os judeus. Deus não trabalha com 2 povos ao mesmo tempo, mas ele primeiro trabalhou com os judeus o rejeitaram, o evangelho, ele voltou para os gentios. Então, agora, nesse tempo, termina com o gentio, porque o gentio está rejeitando a Cristo, ele volta para o judeu, para o pequeno Benjamim. E aí tem esta guerra do Amargedon, que é os 30 dias, que nós já vimos, que Deus falou através do profeta no 3º volume da mensagem das 70 semanas, que será os 30 dias de Amargedon. Depois mais o juízo dos 45 dias, o milênio e novamente a última guerra mundial de Gog e Magog, o juízo final e eternidade. Agora vamos ver, então, o profeta nos falando sobre isso. Vamos ver alguns locais onde ele vai mostrando isso para nós. Nós sabemos que quando a mensagem é pregada, então dá oportunidade para todos que crerem, para crerem e serem salvos. E também aqueles que rejeitam, dá oportunidade para eles crerem, mas como não creram, então vai vir juízo sobre eles. Então nós vemos esses fatos acontecendo. Agora, do 2º selo, do parágrafo 278, deixa eu ver se é 278, não, é para frente. Então, aqui fala aqui sobre a batalha do Amargedon, que acontece desse lado, que termina o período da tribulação. Então, a batalha do Amargedon, o Mombrana diz, é deste lado. Agora, do outro lado do milênio, antes do milênio, é a batalha do Amargedon. Perguntas e respostas, parágrafo 341. Querem destruir Israel, mas jamais conseguirão. Então, nesse tempo, os 3 anos e meio, ou 1260 dias, se converte através das pregação dos 2 profetas, com sinais, prodígios e maravilhas, 144 mil. Os judeus, hoje, não adianta ir lá pregar para eles, porque o Espírito Santo está no meio do gentio. O irmão Branham queria ir lá, e foi até um determinado local, no Egito, e a hora que chegou lá no Egito, Deus mandou que ele não fosse, falou para ele, não vá para Israel, que ainda não é tempo. Então ele pegou e saiu de lá, porque o tempo do gentio não tem completado. Só quando terminar o tempo do gentio, o evangelho voltará para os judeus, voltará por 144. Então nós já vimos que quando o arrebatamento acontecer, o diabo vai descer e vai encarnar no anticristo, que se torna besta, poder. Ele vai ter o poder na terra. E os 2 profetas descerão para pregar para Israel. Então aí haverá os 3 anos e meio, os 2 profetas pregando. E quando eles pregarem os 1260 dias, então vai ter essa batalha desse lado de cá, do Amargedon, essa grande guerra, onde o diabo vai reunir todas as nações para irem contra Jerusalém. Lá no céu ele tentou reunir, e conseguiu reunir quase 1/3 dos anjos do céu.
aqui na terra ele vai reunir agora as nações que ele conseguirem. Muitas nações vão reunir ali para descer em Israel. E no final do milênio também, como haverá gente como areia do mar, Apocalipse 20 mostra isso, como a areia do mar, ele também reunirá muita gente nesse tempo para destruir o mundo. Ali sim, o mundo será totalmente destruído. Agora, o mundo parcialmente será destruído. Restará nações para entrar no milênio. Zacarias 16 fala que a nação que não subir para adorar o rei, não choverá naquela terra. Então terá um tempo em que precisa disto para cumprimento. Precisa disto para cumprimento. Haverá um tempo em que as pessoas terão um representante de cada nação para subir para adorar o rei. Se não for, não chove naquela terra. Se nós agora vamos ler aqui no parágrafo 256 do primeiro selo. 256 do primeiro selo. Então vamos ver aqui. Nós vamos meio devagar, porque isso tudo não dá para ir muito rápido. Que fala sobre a conversão dos judeus, dos 144 mil. E o Mombrana diz assim: e quando ele se manifestar, a Bíblia diz, como estudamos, quando ele me manifestar, aqueles 144 mil lá, o pequeno Benjamim de hoje, e o remanescente daqueles judeus que restarem lá, quando ele se manifestar, eles dirão: onde recebeste essas feridas? Como elas estão em tuas mãos? Ele dirá: eu a recebi na casa dos meus amigos, está vendo? Então eles darão conta que mataram o Messias. Eles darão conta que mataram o Messias. Enquanto o Espírito Santo não trabalhar no meio deles, eles não podem entender. Hoje, se o mundo abrir o coração para entender a mensagem, compreenderá a mensagem, a palavra. Mas o mundo tem fechado, dado as costas para o Evangelho verdadeiro de poder. Tem dado as costas para o Espírito Santo. Porque eles têm sido movidos pela vontade da carne e não podem receber o Espírito Santo. Agora, o homem que abre o coração para Deus, então Deus pode usar aquele homem de uma maneira especial. Deus pode trazer, pode esclarecer, pode mostrar as coisas que estão em ocultas, mostrá-las claras, e o homem passa a entender tudo isso. Então nós vemos que o irmão Brana diz aqui: o mesmo que José, vós fizeste isso para o servir vida, não salvar vida. Não pese aos vossos olhos, porque isso os gentios não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem cometido aquela maquinação às cegas. Os judeus não teriam, se o Espírito Santo estivesse trabalhando no meio dos judeus, o mundo gentio não teria oportunidade, eles seriam aceitos. Mas Deus fez com que cegou a eles para que você, para que cada um de nós tivéssemos essa oportunidade de aceitar o Evangelho, de ser participante desse grupo especial. Irmãos, isso não é pouca coisa. Isso é a noiva,
a noiva sendo abençoada para compreender a Escritura no tempo certo. Você já pensou na época de Noé? Se aquele povo percebesse e soubesse e visse, tivesse algo real do que aconteceria na destruição ali com as águas do dilúvio, eles aceitariam e entrariam. A arca não daria para nenhuma partezinha daqueles que iam entrar. Mas Deus, conhecendo o futuro, já dimensionou a arca no seu tamanho certo. Falou, é só pouca gente que vai entrar. É só 8 pessoas que vai entrar. É só os bichos que eu vou preservar para depois. É pouca gente. E assim como foi no dilúvio, é hoje. Esse evangelho é para pouca gente. Esse evangelho que o Senhor nos trouxe, essa revelação, essa coluna de fogo sendo manifestada, esse poder de Deus vindo para nós nessa geração, esse privilégio, é para pouca gente. Isso é alto demais. E o irmão Rui dizia assim, irmão Maurício, se nós cairmos, nós despedaçamos. É isso mesmo. Mas Deus falou que ninguém há de arrancar das suas mãos. Então, o que Deus nos deu, nós estamos seguros nas mãos dele. Nós o aceitamos, nós colocamos nas mãos dele, e ele já pôs uma corrente sobre nós, e nós estamos passando sobre o inferno, e vamos estar do outro lado da glória. Então Deus está fazendo isso. E para os judeus, então ele salvou a vida da igreja pelas coisas que eles fizeram assim aí está. É por isso que hoje eles não conseguem entender. Isto é, não é hora. Eles não podem entender. Não é hora. O Espírito Santo está no nosso meio. É nós agora. É a noiva. E tem alguns judeus que pertencem a essa noiva. Alguns judeus estão entendendo como estão entendendo, porque são da noiva. Mas não é da noiva, não vai alcançar. É alto demais. Mas você que é da noiva, então Deus está tratando de uma maneira especial. Deus está dando um alimento, né? Assim como a galinha, né? Ela vai pegando os seus bichinhos, vai tratando os seus filhotinhos, os seus pintainhos, bico a bico, e ela vai falando, e Deus está falando conosco através da mensagem, palavra falada do profeta, e Deus está alimentando nós, e nós vamos sendo enriquecidos dessa mensagem salvadora, dessa mensagem transformadora, dessa mensagem que vai nos colocar sentado nos lugares celestiais e em Cristo Jesus, e vamos subir até a glória. Tão pouco nós poderíamos entender essas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Oh, que coisa! 7 trovões de Apocalipse. Possa ele mostrar à noiva como se preparar a grande fé de transladação. A grande fé de transladação. Vai chegar uma hora em que essa revelação chegará mais para nós. A noiva sabe o dia do seu casamento. A noiva ela vai chegar uma perfeição para o casamento, para aquele momento especial. E é isso que Deus está fazendo. Então nós vemos na mensagem O Desvelar de Deus, de 1964, os trovões já estão escritos lá dentro, e não precisa de mais nada. O irmão Brana diz, os trovões já estão escritos lá dentro, e não precisa de mais nada. Na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, 7 trovões sobre a vinda do Senhor. Como e quando virá esses 7 trovões? Em Apocalipse 10, de 1 a 4, quando os selos foram abertos, houve silêncio e houve trovões. Houve silêncio e houve trovões. E nós sabemos que o profeta é o da revelação e não da adição.
O irmão Brana, ele não está acrescentando, ele está trazendo a revelação para nós. Está mostrando o mistério dos 7 selos, das 7 eras, das 70 semanas de Daniel, o porquê do batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia, lava-pés, toda a doutrina que Jesus disse. Elias virá e restaurará todas as coisas. O que faltou? Não faltou nada. Revelou até as 7 taças, revelou tudo. O que aconteceria para nós nesse tempo? É o que Deus está fazendo. Deus está esclarecendo tudo. Sabe, a noiva, quando se torna esposa, ela vai se tornar esposa, Deus revela tudo para a sua esposa. Ele revela coisas, segredos. Para os seus servos ele não revela tanto. Mas para a esposa, tem aquela comunhão íntima, aquilo. Então Deus vai revelando a coisa quase completa. O que Deus não revelou foi o poder de criação. Nem para Lúcifer, que ele tinha poder quase igual a Deus. Mas esse poder de criar nunca foi revelado. E agora então sobre esses trovões. Os 7 trovões é a metade dos 7 selos. Isto dará a fé de transladação. Nós vamos chegar no momento em que nós vamos ter esse conhecimento, essa fé a mais, esse impulso a mais, isso para nós chegarmos à fé de transladação. Os judeus terão a primeira parte com Moisés e Elias como a noiva. Os judeus terão a primeira parte com Moisés e Elias. Moisés pregou, Moisés e Elias. Então Moisés vai pregar para o judeu a mensagem, Mombrana diz, que Lutero pregou, justificação pela fé. Elias vai pregar sobre o que o João Wesley pregou, santificação. Então, nós vemos que no primeiro selo, parágrafo 257, vamos ver se nós encontramos. Parágrafo 257, eu estudo, nós vamos ir devagar, que às vezes eu tenho dificuldade para achar aqui, mas vamos ver aqui, primeiro selo, 7º selo, 257, para que possa mostrar à noiva a grande fé de transladação. A grande voz, 7 trovões, dará a fé de transladação. Tem voz neste trovão. Lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 16, 19, quando teve um grande trovão, a abertura dos selos para Moisés. Ele já teve isso lá. Agora, o irmão Brano, ao ir também andando na montanha, tremeu a terra. Quando ele estava na montanha lá, tremeu a terra. Observe a costa oeste, lá em 64, teve um grande terremoto. Tremeu a terra. O irmão Brano estava andando lá e a terra deu aquele tremor. Então, no parágrafo 157, que depois de 1964, um grande terremoto na Alasca, o redemoinho cortou a copa das árvores. O redemoinho cortou a copa das árvores. O irmão Brana falou para os irmãos agacharem, ficarem lá, e passou um vento forte e cortou a copa das árvores. E o irmão Brana diz, juízo na costa oeste. Aquele deu um grande tremor que quase afundou a Califórnia. Um grande juízo. Então o irmão Bakes, que estava lá com o irmão Brana, você
A glória do Senhor. Então ele viu a glória do Senhor sendo manifestada, aquele grande tremor, né? No sétimo selo e sexto selo, tem a mesma sequência, vai ter a mesma sequência. Você veja bem, quando a palavra do Senhor vem, então, ali na época de Jesus, né? O que aconteceu com Jesus na primeira vez e acontecerá na segunda. Jesus, rejeitado na primeira vez, houve um terremoto. Quando houve um tremor de terra, quando ali na crucificação e na ressurreição houve um grande terremoto. E agora, na segunda vez, haverá um terremoto. Tem um terremoto no Alasca, né? E houve um grande estampido. 3 vezes houve aquele estampido, que era Cristo sendo rejeitado. Então, agora, esses momentos que nós estamos vivendo são momentos de decisões, de aceitação ou rejeição. E o profeta pregando, então traz tudo isso para nós nesse momento. Então nós vemos também que nesse tempo, então, tudo isso está sendo uma advertência ao mundo. O mundo, estamos sendo advertidos. Os filhos de Deus estão aceitando a palavra, mas o mundo está rejeitando a palavra. E a rejeição da palavra traz juízo. E por isso, aí vai trazer a guerra que vai trazer a guerra do Armagedon, que acontece desse lado quando termina o período da tribulação. Então vai trazer isso aí. O mundo está querendo ir contra Deus. Então a intenção do mundo é destruir a Israel. Mas nunca vão conseguir essa destruição. Então nós vemos que a destruição será dos ímpios. Malaquias 4, versículo 1. Destrói os que cometem impiedade. E através das pragas apocalipse, vemos que morre enorme quantidade de homens e a natureza sendo afetada. Apocalipse 6, versículo 8. Apocalipse 8, 11, 9 e 15. Então, isso vai acontecer. Contudo, não temos relato bíblico da destruição total para este período antes do milênio. Então nós temos uma destruição que será parcial. Nações fortes que estão indo contra Israel, contra Deus, fabricando seus arsenais de bombas atômicas e tudo mais. Estes sim serão os que vão ser destruídos. Aquele que ferir a espada será ferido. Aquele que faz bombas, com bombas serão destruídos. Então o juízo cairão, né? O Mombrana diz assim, na Era de Sardes, parágrafo 98. Estas não são as nações indo para o milênio porque ajudaram os judeus. Em Zacarias 14, 16, menciona que os que restarem de todas as nações. Então vai restar de todas as nações. Na perguntas e respostas, no parágrafo 33, no final do parágrafo, então os justos sairão no milênio e viverão os 1000 anos. Esta destruição da terra levará num caos. A destruição da terra vai levar nos caos. Vocês pensam bem, irmãos. A terra está tudo seco.
porque os 2 profetas falaram a palavra, secou. Não caiu uma gota d'água nos 3 anos e meio. Pega-se um fogo natural, esse fogo não vai ter como apagar. Aí vem aquele espírito, vai de guerra, os 3 anos e meio, aquele espírito terrível, aí vai culminar no Armagedon. Bombas atômicas por todos os lados, destruição por todos os lados, doença por todos os lados. Tira um dente, não vai sarar, porque o Espírito do Senhor não está ali para curar. Machucou um braço, não vai curar, porque o Espírito do Senhor não está ali para curar. Tem uma doença, o Espírito do Senhor não está ali para curar, porque o Espírito do Senhor foi tirado com a noiva. Agora sabeis o que o detém, até que no seu tempo seja tirado. Tessalonicenses, vai ser tirado, o Espírito de Deus será tirado da terra. Então não haverá cura, só problemas, maldições, pragas, pestes, fome. Mas e você? Onde você estará? Você estará nas bodas com o Senhor. Está ali gozando das delícias, está ali aprendendo com o Senhor lá no céu. Então José estava para revelar para os seus irmãos que o rejeitaram, que o venderam para aqueles egípcios, que mandaram para a terra distante. Eles queriam até matar o seu irmão, mas passou aqueles mercadores e compraram ali a José e levaram José embora. Levaram, é o tipo de Cristo. Eles rejeitaram, eles venderam por 30 moedas de prata, eles fizeram tudo que quiseram com Jesus. Mas chegou um tempo que José saiu, ficou ali naquela masmorra, ficou ali naquela cadeia, até que um dia ele saiu de lá e saiu para ser rei. O nosso mestre vai acontecer da mesma forma que José. Ele vai sair dessa masmorra, ele vai voltar e ele vai apresentar para os seus irmãos. Que feridas são essas? São a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os seus irmãos vão pensar assim: agora ele vai nos matar. Por nesse tempo ele já arrebatou a noiva. E os judeus vão pensar: ele vai nos matar agora. Mas o que acontece? Que Deus é amor, é misericórdia. Ele não deu o seu espírito para destruição, mas deu o espírito dele para salvação. Porque aonde tem um, tem salvação, tem misericórdia. Aonde tem um, tem chuva, tem bênção, tem sustento, tem cura, tem os 9 dons do Espírito. Onde tem um que crê na sua palavra, então Deus está preservando a terra por causa de você. Deus está fazendo esta obra. Então Deus não destruirá o justo junto com o ímpio. Deus é o Deus separador. Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Essa destruição levará a terra num caos. O profeta nos diz que a destruição será de tal tamanha monta, que ele falou assim: a capital dos católicos vai para o fundo do mar, uma bomba atômica, e todo piloto conservar-se-á de longe vendo a fumaceira do seu incêndio. A capital dos protestantes vai para o fundo do mar. Los Angeles, toda a costa oeste, 60 quilômetros, por 2.400 quilômetros, lá até no Alasca, como daqui no Uruguai. Toda aquela costa vai para o fundo do mar. E ele fala assim: afunda lá, naquela costa oeste, e levanta um monte na casa do Senhor, lá em Jerusalém. Então afunda de um lado e levanta do outro. Então o juízo, porque foi julgado a grande meretriz, capital
dos católicos, capital dos protestantes. O que acrescentava a palavra de Deus, Deus pôs um ponto final. Deus não admite acréscimo à sua palavra. O porquê aconteceu a guerra no céu? Porque lá houve acréscimo, distorção da palavra. O porquê entrou o pecado no mundo? Porque houve distorção da palavra. O inimigo sabia que a única forma dele destruir, querer ganhar, vencer a guerra, seria destruindo a palavra de Deus. Então ele perguntou a Eva: como é que Deus disse? Ela falou: para não comer do fruto da árvore, que no dia que comer certamente morrerás. E ele disse: certamente não morrerás. Então Eva permitiu aquele acréscimo das escrituras, e aquilo causou a destruição de tudo. As denominações apresentam a escritura de uma maneira distorcida, acrescentando e tirando, e isso está trazendo a destruição, vai trazer a segunda destruição e a segunda guerra no mundo. Então nós vemos que é o tempo em que estamos, esse tempo, mas neste tempo agora de grande destruição que passamos, vai ter algo muito especial de Deus. Joel capítulo 2 nos mostra que na terra há um grande e poderoso povo, como nunca houve e nunca mais haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Sabe quem é esse povo? Esse povo é você, irmão, irmã. O profeta nos diz que este povo que tem lá é a noiva num corpo glorificado. É uma noiva vindo para ter o domínio mundial. É uma noiva vindo para ter o poder de tirar essa política suja do mundo, fazer a limpeza e colocar o sistema de Deus para implantar o milênio. Será um exército invencível. É poderoso. Eu ouvi que esses dias fizeram uma pergunta: quantos habitantes que a Terra já teve desde Adão até agora? E eles responderam assim, que era 100 e tantos bilhões, cerca de 108 bilhões. Então, a noiva também, ela é pequena hoje, mas da mesma forma que ela é pequena hoje, mas se considerarmos em todas as eras, ela é um grande e numeroso povo. A Nova Jerusalém não é tão pequena, 2.400 quilômetros, e ela há de ser preenchida por cada um dos filhos de Deus. Então nós vemos que Deus tem um programa, e esse programa de Deus não pode falhar. Sétimo selo, parágrafo 185. Vamos ver se nós achamos aqui. Eu sou meio devagar para achar. E nós temos que correr, porque nosso tempo já está se passando. Senão nós não conseguimos terminar isso aqui. No parágrafo 185 do sétimo selo. Vamos lá. Agora, quando ele disse: virdes estes judeus começarem a brotar, seus renovos mais além, quando esse Israel começar a voltar, chegando a seu país, quando ele chegar lá, a igreja está pronta para o arrebatamento. Restam somente 3 anos e meio até o fim do velho mundo, e ele entra no caos. O milênio se introduz. Então, após o arrebatamento, só resta 3 anos e meio, e esse mundo vai entrar no caos nesses 3 anos e meio. E a Bíblia diz que vai morrer 2/3 da humanidade. 2/3 será extirpada, e expirarão, morrerão, mas 1/3 restará nela, e a purificarei como se purifica ouro e a prata. Zacarias 13, versículo 8. E entrará no caos.
O milênio se introduz para a nova terra, diz, as portas. Agora, 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. E 3 anos e meio, quanto daria? Alguns segundos no tempo de Deus. Foi por isso que ele diz, está às portas. Em verdade vos digo que não será consumida, aniquilada esta geração. O que, irmão Brana? O que o senhor está falando? O senhor está falando que não será aniquilada, não será consumida esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Não é isto Mateus 24? Que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça? Então o Senhor Jesus está vindo para nossos dias? Então, o que devemos fazer? Voltarmos mesmo para a palavra, incondicionalmente, colocar nossas vidas nas mãos dele, porque quando colocamos nas mãos dele, nós somos mais abençoados. A palavra diz que é 100 vezes mais nessa terra, infinitamente mais no além. Então, quando nós estamos nas mãos, incondicional. Agora, se nós ficamos nas mãos de Deus, mas condicional, eu deixo Deus atuar, mas só um pouquinho, 20%, 30%, 50%, 70%, está ficando incompleto. Então a palavra não pode ser incompleta, porque Jesus diz que não pode tirar uma palavra, nem acrescentar uma palavra. Nós temos que ficar com a palavra completa, e a palavra é Deus em nossas vidas. O que não será aniquilado? Tentaram matar os judeus para eliminá-los da terra o tempo todo. Nunca conseguirão fazê-lo. Todavia, note, a mesma geração de judeus que viu o retorno para a Palestina, essa geração veria essas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos se tornou uma nação completa, com seu próprio dinheiro, tudo mais, lá está. Eles voltaram para lá, para cumprimento da palavra de Deus. Deus está dando uma oportunidade para o pequeno Benjamim se converter, porque Deus tem como importante aqueles que creem em sua palavra. Então, nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Então, a nação de Israel voltando para que dali serem tomados os 144 mil. Eu estava observando esses dias atrás, vendo um relatório, e eles estavam falando assim, que ali tem 600 mil ortodoxos em Israel. 600 mil. 15 milhões de pessoas de judeus no mundo, 600 mil ortodoxos. Então eu estava pensando, agora, dos 600 mil, Deus vai tomar 144 mil, 12 mil de cada tribo. Mesmo os servos da noiva, que são os 144 mil, serão um pequeno número, não será um grande número. Deus não está trabalhando com grandes números. O povo salvo da terra é minoria. Os eleitos é poucos escolhidos. Então muito valor tem os escolhidos, os eleitos de Deus. Mostra-nos Apocalipse 4, a parte 1. Vamos ler um pouquinho antes daqui. No versículo 6, aqui, isso. Diante dele um fogo consome. Então, diante dele o fogo consome. Na frente um jardim do Éden, e atrás um desolado deserto. Então a terra vai ficar dessa forma. Um jardim, hoje. Mas na grande tribulação, depois ela vai ser um desolado nesse deserto. Não vai produzir a terra. Não tem água, não tem chuva. Hoje nós estamos vendo aí a terra com enchentes. Enchentes, 72 cidades da Bahia, tudo cheia lá de água. Aqui no sul de Minas, chovendo bastante. Então, o Brasil sendo, na verdade, enchentes por um lado, mas agraciado pelo outro, porque aí tem alimento, tem chuva no físico e tem chuva no espiritual.
O Brasil tem chuva do espiritual. Tem uma mensagem aqui que nós estamos tendo a liberdade de pregar esta mensagem que muitas nações da terra não têm isso. Sim, tem perseguição. Muitos países matam os cristãos, mas nós estamos com as portas abertas ainda. Nós temos que aproveitar esse testemunho, esse falar de Jesus, esse falar dessa mensagem. É importante. Se você ganhar um para a salvação comum, já está muito bom. Ganhei um para a salvação comum. Mas se você ganhar 100 para a salvação comum, já está muito melhor. E o profeta falou que precisa de 100 da salvação comum para dar um Abraão. Sabe, de 100 Ló para dar um Abraão. Então, é privilégio, então, ser desse grupo tão especial que Deus tem. Nós vemos que 1260 dias foi o período que pregou os 2 profetas. 1260 dias pregaram para os judeus justificação e santificação. Teve mais os 30 dias do Amargedon, depois do 1260. Quer dizer, completou 1290. Aí vem Jesus. Pelo assopro da sua boca destruirá o inimigo com a sua noiva, montados em cavalo branco. Então ele vem. E aí ele vem para destruir e lançar no inferno esses, o falso profeta e a besta, os primeiros habitantes do inferno. Aí vem Jesus. E aí então, depois desse período, é o período que durará a abominação do Solador, o anticristo, o falso profeta, e o diabo encarnado na besta. Então o governo da cidade que está sobre 7 colinas, Roma, né? Primeiro selo no parágrafo 367 diz isso. E aí, bem-aventurado que chega a 1335 dias, o início do milênio. E aqui vem ele de volta para julgamento das nações. E aqui vem ele. Então, depois dos 1290 dias que o Papa foi destruído, tem 45 dias de juízo. Porque bem-aventurado que chega a 1335 dias. 45 dias de juízo, que vai destruir todos os contrários. As 10 virgens, parágrafo 198. Então, no segundo selo 320, diz: e quando Cristo vier com a espada que procede da sua boca, ele matará todo inimigo que encontrar pela frente. A espada, poder da palavra falada, que sai da sua boca, matará todos que forem contrário à sua palavra. Muitas vezes a gente pensa, né? Jesus é bondade, Jesus é misericórdia, Jesus é amor. Sim, ele é tudo isso e muito mais. Ele é um amor intenso, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele é juízo também. Justiça. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o tempo determinado para todas essas coisas. Matará o inimigo. No Salmo 115:16, Salmo 37, Provérbios 2:21, os justos não serão arrancados da terra. O justo não. Os justos vão permanecer. Tem nações longínquas dos cantos da terra que vão entrar no milênio. O povo dali vai entrar no milênio. Vai, Zacarias 13:8, 1/3 restará nela. Vai entrar no milênio. Sobre esse povo é o que a noiva dominará, que dominaremos. Existe reinado sem súdito? Sem ter gente para comandar? Não existe. E os judeus esperam por esse tempo, esperam por esse reinado. Os judeus estão clamando pelo Messias para vir reinar, governar e dominar. O domínio de mar a mar. Está esperando. E quem são os governantes da terra? Você, irmão ou irmã.
Você é noiva de Cristo. Você é parte desse grande programa de Deus que Deus tem para então realizar na terra. Teve guerra no céu e Satanás foi chutado para fora e vieram para a terra. E a batalha começou novamente porque Eva rompeu a barreira de onde estava isolada, atrás da palavra de Deus. E naquela hora Satanás venceu a batalha sobre a palavra, porque um dos seus súditos, o mais fraco, baixou a guarda. Um dos mais fracos baixou a guarda. Exatamente isso. Adão estava na criação original. O diabo sabia disso, não foi tentar Adão. Mas Eva foi tirada da costela de Adão, como a segunda criação de Deus ali. Então ele foi tentar ali a Eva. E ele conseguiu. E essa é exatamente a maneira como venceu a batalha. Todas as vezes acontece, porque um dos seus servos deixa cair a guarda da palavra. Ah, se nós deixarmos de guardar a palavra. Ah, se nós não dermos crédito à pregação do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Mas nós damos graças a Deus, porque a noiva está dando crédito. A noiva está sendo batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. É o batismo correto. A noiva está descobriu qual é o nome do Deus Eterno Todo-Poderoso. Este nome que está sobre, por cima de todo nome. Então ela está invocando o nome, como a mulher no casamento leva o nome do marido, a noiva está levando no batismo o nome do seu esposo, Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem, o Éden satânico diz assim: assim sendo, esforcem, amigos, e não sejam enganados neste dia final. Esforcem, amigos, e não sejam enganados nesse dia final. Então, amados irmãos, que coisa boa é nós olharmos para a Escritura e nós não estarmos baseados em que nós pensamos, mas em que Deus disse. Não estribe em teu próprio entendimento. Nós temos que estar estribado no que Deus diz. E quando o profeta estava falando essas mensagens dos selos das eras, não era ele falando, era ele sendo usado por Deus na totalidade. E Deus falando através dele como vaso. São ordens de Deus, revelação de Deus. O profeta estava revelando, estava mostrando tudo aquilo que veio acontecendo nas eras. E essa experiência que nós estamos tendo aqui, creio eu, que é para quando chegarmos no além, não desobedecermos ao nosso Criador. É darmos crédito em sua palavra. É para não acontecer o que aconteceu lá com aqueles anjos que lá caíram. É para sabermos que Jesus é Deus. É que Jesus é o próprio Senhor falando, e tudo que Ele falar, nós vamos ter 100% de certeza que aquilo é verdade. Porque no tempo que nós tivemos aqui na terra, aí não caiu nem um tio, nem um jota que se cumprisse. Toda a palavra cumpriu. Toda a palavra de Deus. Não ficou nada que não se cumprisse. Eu acho que esta igreja deve conhecer a verdade e o sinal de onde estamos, para que você não seja indolente. Que você estará fazendo, que as diferenças sejam estabelecidas e que vocês, como verdadeiros homens e mulheres pias, com o coração colocados em Cristo, e não olhem para essas falsas coisas da terra, porque são do diabo. Todas essas discórdias e guerras
lutas e diferenças. Olhe para longe delas. Estamos no fim. E recordem, talvez você não tenha outra semana para fazê-lo. Eu não sei. Somente Deus sabe. Estamos no fim. Estamos no fim. Vocês recordem sobre o cesto seu, com cada um daqueles mártires está clamando de acordo com a palavra de Deus. Receberam mantos. Isso lhes foi dado pela graça, porque eles foram cegados para não verem o Evangelho, para que este povo pudesse ser chamado, dentre os gentios, para a noiva. Olha que privilégio. Eles foram cegados. Deus colocou um véu. Os judeus não puderam ver. Mas Deus abriu esse véu para você, para mim. Deus abriu para que nós pudéssemos ver a revelação da palavra. Para que pudéssemos entender a palavra. E isso é o que mais importante tem Deus nos dado, a sua palavra. A sua palavra é palavra de vida eterna. É palavra em que nos transportará não somente desse corpo abatido para um corpo glorioso, mas de uma localização para dentro da Nova Jerusalém. Então vamos estar ali com a glória do Senhor. O Espírito Santo está nos conduzindo a isso. O Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós para nos aperfeiçoar, para nos trazer para o seu aprisco de uma maneira muito especial, dando conhecimento, entendimento, revelação, dando a cada um de nós amor, porque com este dom de graça, o maior de tudo é o dom dos dons, é o amor. Então é um amor não só de irmãos para irmãos, mas o amor de Deus para nós. Isso torna o reino de Deus e nos torna perfeito, porque temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos lava de todo o nosso pecado. Entraremos na glória ali, nas bodas do Cordeiro. E aqui diz assim: foram-lhe dados mantos, este grande manto, né? A Bíblia diz assim, sobre aquela trombeta: aqueles judeus os quais absolutamente estão contra Cristo e tudo mais. A razão é porque a Bíblia diz que eles foram cegados, e eles foram cegados por amor a vocês. E Deus, o Deus justo, sabe que eles receberiam isso, mas eles foram cegados por sua causa. A Bíblia assim o diz. Então nós damos graças a Deus por esse grande privilégio que o Senhor Jesus, que nos amou e que nos comprou e que pagou o preço com sangue na cruz do Calvário por nós. Ele nos deu essa condição, essa fé de arrebatamento, essa fé de perfeição, esse conhecimento do que era, do que é e do que vai acontecer. Um acontecimento futuro. A noiva está sabendo. O povo do mundo não sabe. Não sabe o seu destino. Não sabe. Você pergunta para ele para onde você está indo, eles não sabem. Você pergunta para eles o que vai acontecer, eles não sabem. Mas você está sendo advertido, ensinado, e a profecia está se cumprindo. E então você está sendo instruído, ensinado por Deus através desta mensagem, dessa hora. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus possa dar graça nessa hora difícil, porque são tempos difíceis que nós estamos passando. Que Deus possa derramar o seu Espírito sobre cada um e dar graça para vencer a todos os embates da vida. Vamos cantar um hino, meu irmão Ademar. Temos um hino. Três palavrinhas só, eu aprendi
em Poços de Caldas. O pastor não sei se vai poder, eu creio que não vai estar lá, mas alguém deve estar pregando à noite, né? E que o Senhor Jesus Cristo dê uma boa semana a todos os irmãos, abençoando a cada um segundo a graça, né? Cumprimento o seu irmão e diga: Deus te abençoe.